Por razões familiares, eu fui fazer o curso para os Estados Unidos e foi no estado de Nova Iorque, onde neva mais, quando se vê aquelas grandes tempestades de neve, é onde eu vivi. Por isso fui de zero, nunca ter visto um nevão para o máximo, em Syracuse, e foi onde eu fiz a minha licenciatura. Depois continuei no estado de Nova Iorque, mas fui para a capital, que é Albany, e fiz lá o meu mestrado. Depois já estava farta de estar nos Estados Unidos e decidi que queria voltar para a Europa. Contactei a Universidade de Manchester e foi nos inícios, isto é 97, por isso é o início de se usar a internet, contactar com as pessoas. Mas em Manchester tem lá uma das pessoas que foi a pioneira a nível inglês, conseguiram melhor, da técnica de datação que eu queria aprender, que é uma técnica super versátil, que é o argon-argon, que eu vou falar um bocadinho, que é uma extensão do potássio-argon, que é o Granville Turner. Fui a última aluna dele, na realidade. Depois, as saudades de Portugal eram imensas. Já tinha estado 13 anos fora de Portugal e tentei voltar. E tive uma bolsa da FCT mista entre Coimbra e Manchester. Mas depois tive que me ir embora outra vez. Tive 2 anos em Berkeley e depois, mais ou menos, um bocadinho... Aquela coisa dos precários, não é? Uma pessoa vai ficando sem trabalho. Entretanto, consegui ir à Antártida uma segunda vez porque assim não tinha que gastar dinheiro em comida e renda. Então fui apanhar meteoritos para a Antártida. E viver 6 semanas numa tenda, no Planalto. Ao pé. Foi a segunda vez, por isso foi assim no meio das montanhas. Gostei mais da primeira vez. E se nós tivéssemos tempo, eu podia também mostrar uma apresentação de como é que é ir apanhar meteoritos na Antártida. Depois consegui uma ajuda, tive um ano em Berna, na Universidade de Berna. Acho que é uma cidade super bonita e adorei lá ter vivido. Estive a trabalhar lá com um professor. Depois concorri para fundos científicos da equivalente alemã à FCT, que é DFG, Deutsche Forschungsgemeinschaft. E consegui 2 vezes ter apoios, mas nos entretantos uma pessoa fica sempre desempregada. O que vale é que o sistema alemão permite que se tenha sempre contrato de trabalho e por isso tive direito a desemprego. E é uma coisa que aqui em Portugal, é uma das coisas que me fez ir embora de Portugal, foi realmente, eu falei com o Mariano Gago na altura e que havia necessidade de mudar. Isto já foi em 2004 que eu falei, mas na altura toda a gente teve medo e fui sozinha ter uma audiência com o ministro. Falasse exatamente sobre essa situação dos pós-docs. Mas pronto, fui sozinha, mas agora é bom ver as pessoas que há 13 anos não se quiseram juntar a mim já irem à televisão e falar sobre o assunto. Deixaram de ter medo porque ficaram desesperadas depois de 13 anos, não é? Sem fundo de desemprego, que é uma coisa muito simpática de ter. Por isso tive 7 anos em Berlim, adorei, ainda continuo a ter lá o meu apartamento porque acho que quero voltar. E estou de volta ao Reino Unido, há 3, 4 meses. E digo uma coisa, é muito estranho estar no Reino Unido no momento. Na realidade, a academia já está a viver um pós-Brexit, em que os e-mails internos só falam UK. Já era pouco falarem da Europa, no anterior, quando eu estive lá a fazer o doutoramento, mas agora então é mesmo, já se está num pós-Brexit, mesmo que os académicos digam que são contra o Brexit, não é? Mas é muito estranho, digo que é mesmo estranho. Na Alemanha nunca tive este sentimento de não integração, de não continente, de não União Europeia. É muito, muito esquisito. Estou um bocado nervosa, não sei porquê, mas pronto. Tenho a Marie Curie, e as Marie Curies, como sabem, inicialmente tinham idade limite, mas como há tantos cientistas como eu pela Europa fora desesperados por ter um trabalho, uma posição, eu já sou pós-doc há 16 anos, já não há limites de idade. Eu tenho 48, continuo a fazer esta vida de mal às costas. A mala de cartão, não era o que se dizia nos anos 80, a mala de cartão da... Como é que era aquela cantora? Linda de Sousa. Pois, eu sou uma Linda de Sousa também, científica. Eu acho que menos famosa do que ela, mas no entanto. Bom, em relação, peço desculpa, é assim, eu queria primeiro de tudo, que ainda não fiz isso, agradecer imenso estar aqui estar em Portugal, fazer esta exposição, poder mostrar um pouco do meu trabalho. Vai ser um bocadinho científico, porque não estou habituada. Mas estou aqui o dia inteiro, façam as perguntas que quiserem e aquilo que eu não souber responder, mandem-me e-mail ou qualquer coisa.
Trouxe também alguns materiais de divulgação científica, porque a Inglaterra é uma coisa que eles, ou no Reino Unido, não posso falar só em Inglaterra, é uma coisa que é muito importante para qualquer pessoa que tenha fundos de investigação, é obrigatório fazer-se divulgação científica, por isso o grupo onde eu estou tinha bastantes trabalhos, materiais, e disse, olha Vera, leva isto. Tem algumas brochuras, tipo 5 de cada tipo, porque não dava para trazer 100 ou 200, não é? Peço desculpa, mas a malinha e o corpo não dá para estar a carregar tudo. Trouxe algumas, mas também tenho, eu disponibilizo no meu slide o meu e-mail, depois posso fazer um forward dos sites que existem no Reino Unido, onde se pode adquirir alguns materiais que servem como ideias para vocês, para as escolas. Relativa à pergunta que a professora fez de inglês, eu dou-me um exemplo. Eu, como vivi na Alemanha, o meu alemão é, assim, pode desenrascar, para usar um termo português, consigo me desenrascar, mas não é muito bom para fazer divulgação. Mas uma amiga minha, ela é professora numa escola de crianças especiais, autistas, mas daqueles super dotados, não é? Havia ali um problema com a professora de inglês que não os conseguia incentivar. E a minha amiga é professora de ciências e de matemática e não sei o que mais, então fizeram uma colaboração em que eu iria falar sobre a minha ida à Antártida, apanhar meteoritos e não sei o que mais. E fiz tudo em inglês, porque não dá para fazer alemão, não é? E era mesmo essa a intenção. Então, os miúdos, durante a aula, fizeram as perguntas sempre em inglês. A professora estava atónita, porque nas aulas dela nunca falam inglês. Mas como estava a falar de um tema que eles gostam, faziam as perguntas todas em inglês. Já foi uma segunda vez com mais aulas, porque essa era só uma sala para experimentar, depois houve uma outra vez que eu fui. Por isso eu acho que eu encorajo, não é? Não sei como é que é nas vossas escolas, não tenho bem a ideia, mas que haja essa colaboração entre as várias disciplinas. Aliás, para as várias competências, é bom que se aprenda a falar com pessoas que são de várias áreas, mesmo quando se lança satélites, eu não sei o que mais. Eu já fiz parte de uma ou duas equipas de satélites da ESA, que era a Smart One, que era da Lua, e era muito interessante ir às reuniões em que havia a parte técnica e a parte científica. Claro que havia os primeiros dias que andava ali tudo com uma palavra num grupo que quer dizer uma coisa e noutra coisa. E é muito engraçado quando uma pessoa começa a expandir o diálogo. E acho que de momento era tudo. Outra coisa, antes que eu me esqueça, acho que é muito importante, eu declaro-me já, eu não sou apologista da colonização dos planetas, porque acho que primeiro temos que aprender a tomar conta deste, e acho que é importante mostrar às crianças a responsabilidade que nós temos dos estragos que já fizemos, nomeadamente nós, sendo portugueses e portuguesas, o que é que o nosso país fez quando fez os descobrimentos, não é? Temos essa legacy e temos que aprender, não foi só o nosso, foram os outros todos, os incas já fizeram. Eu acho que é importante nós aprendermos dos nossos erros antes de realmente sentirmos que temos a posição de ir a outro corpo. Se calhar nem deveríamos ir, que é um bocadinho mais a minha ideia. Acho que sim, em termos científicos sim, mas não com a mentalidade colonizadora que já sabemos que não dá muito resultado. Bom, outra coisa em relação ao que eu estive a dizer é assim, dos planetas, como a Terra é um planeta que tem as placas tectónicas, é um planeta vivo, há muito do que se passou no início do Sistema Solar que nós já não temos registro disso. E por isso estudar outros corpos, aprendemos esses registros, ou adquirimos esses registros, e por isso é daí que é importante também aprender a estudar a Lua, principalmente porque é tão próximo da Terra, claro, depois Marte, asteroides e outros meteoritos que nós vamos encontrando que nem sabemos onde é que são. Pronto, aqui está, deixa eu ver se eu consigo. É o contrário. Pronto, está aqui o meu e-mail, eu continuo a usar o Yahoo desde 98 e estou muito orgulhosa disso. É como uma pessoa muda tantas vezes, não vale a pena ter o das instituições, porque depois, este até é o e-mail que eu uso nos meus artigos, é o Yahoo, por isso as pessoas podem me sempre encontrar. Eu tenho que estudar simbiologia lunar.
Apolo inicialmente, mas depois, desde menina, desde 18 anos, e como eu cresci na era Apolo, desde 18 anos que quis estudar a Lua, mas achei que nunca ia ter possibilidade disso, mas depois eventualmente tive a possibilidade disso. Por isso, eu acho que o que é mais importante é uma pessoa estudar aquilo que gosta, independentemente das competências que se vai adquirir ou não. Acho que o amor pela camisola é o melhor. Pronto. Porquê a Lua? Estes são os temas que eu vou abordar na minha apresentação. Espero que não seja muito longa, mas pode ser que seja. Vários temas do porque é que é a Lua, a introdução da sua formação e coisas do género, as crateras, que são das características principais da superfície da Lua, o que é ejecta e o regolito, como a Clara já se referiu, métodos de datação e em específico o argon-argon, que é o que eu uso, a contribuição do meu trabalho, pronto, vou ser um bocadinho egocêntrica, mas pronto, nesta minha apresentação, em relação a forçar uma mudança de paradigma, e tem sido uma batalha forte para conseguir isso. Quer dizer, o fluxo que existe na Terra e possível interferência na vida, quer dizer, o fluxo de impactos na Terra e a possível interferência no aparecimento da vida e o desenvolvimento da vida na Terra. E depois também falarei do vulcanismo lunar, que é principalmente o projeto que eu tenho agora. Bom, espero que quando olhamos para a Lua há dois tons principais, não é? Um branco e um preto. O branco é a crosta, já modificada, não é a original, que normalmente em inglês é chamada highlands, ou terras altas, e é uma acumulação de várias ejectas, de grandes bacias que foram se formando, e algumas dessas bacias depois ficaram preenchidas com lava, é um vulcanismo lunar. Pronto, a parte escura que nós vemos, essas principais diferenças da Lua. Pronto, o porquê da Lua, eu já comecei a dar indicação, ser o corpo planetário mais próximo da Terra, a sua formação possivelmente inclui material da Terra, devido ao impacto gigante, que penso, é a teoria que é mais usada, não é? Como qualquer teoria, não é para sempre, tem que ser sempre testada, é falível, ou é possivelmente falível qualquer teoria. É um planeta com uma placa só, única, e por isso não há as placas tectónicas como na Terra, porque arrefeceu bastante mais cedo do que a Terra, por ser muito mais pequenina e mais querida. E preserva a história geológica deste sistema Lua-Terra, e também o que nós podemos dizer do interior ou do sistema solar interno, aquele que é da cintura dos asteroides para o Sol, não é? Que nos inclui a nós. E depois as amostras das missões Apolo e Luna. Não nos podemos esquecer que a União Soviética também enviou 3 missões robóticas e colheram também amostras, e eu tive a sorte, para o meu doutoramento, de trabalhar em algumas dessas amostras que o meu coordenador tinha, restos. Eu acho que fui a última pessoa a trabalhar em uma amostra destas, que é infelizmente, porque estão todas no Vernadsky, mas ninguém trabalha naquilo, que é uma pena. Pronto, eu tive a sorte de trabalhar, bom, a sorte não, era o meu desejo de pequenina, por isso, das missões Apolo e Luna. E depois também há os meteoritos, muitos que são da Lua, meteoritos que têm sido encontrados no deserto de Saara, que acabam todos em Marrocos, porque é o país que tem mais facilmente se vai lá e se pode comprar. Mas há todo o processo que depois passa também para a comunidade científica, bocadinho, que nós só precisamos de miligramas para estudar. E tem muitos que têm a percepção da Lua e de outros sítios. O problema, quer dizer, um dos fatores, características destas missões é que são muito específicas, de uma parte muito pequena, muito específica da superfície da Lua, depois já mostro no mapa, e os meteoritos podem vir de qualquer parte da superfície da Lua, tanto da face que nós vemos, como da face que nós nunca vemos. Por isso são considerados como mais representativos, só que têm o senão que não sabemos mesmo de onde é que vem. Pronto, aqui a formação da Lua,
eu só vou falar da teoria que é mais usada, as outras teorias que de momento não são usadas, mas há sempre o não esquecimento dessas ideias. A formação da Lua, como nós usamos, é que foi devido a um grande impacto da Terra. A Terra, na altura, em termos geológicos, já era diferenciada, já tinha core, manto e crosta. E o impactor também é pensado já ter sido diferenciado na altura. E todo o material que foi expelido devido a esse impacto agregou-se numa órbita terrestre. E esse evento aconteceu, há debate, não é? Por isso, e erros, por ter as medições e as técnicas que são diferentes que são usadas, foi entre 50 a 120 milhões de anos pós-formação do Sistema Solar, por isso da Terra. Novos dados dos isótopos de cálcio sugerem que tanto o impactor como a Terra tinham uma constituição química semelhante, o que é algo diferente daquilo que foi sugerido até agora. Pronto, isto é, por acaso, até de um trabalho que eu estava envolvida com colegas na Dinamarca. E eu tinha aqui um filme que não sei como é que eu posso pôr o filme a funcionar. Colegas, o filme? Yeah. Isso é só um dos modelos, ou uma representação dos modelos. A Terra a ser impactada e depois o material que saiu. Houve um segundo impacto, não é, do material. Depois faz esta cauda, e esta cauda é o que depois faz o que estará à volta. Podem arranjar este filme, está facilmente encontra-se na internet. E há um novo muito engraçado por uma senhora que é Robin Canup, e ela é uma das grandes modeladoras deste evento. Eu encontrei também. Pronto. Obrigada. Depois do impacto, pensa-se que o novo corpo que se formou estava parcial a totalmente fundido. E depois, com o arrefecimento, há a chamada diferenciação. Não sei se há aqui geólogos ou não. É um processo de arrefecimento todo esse material que está fundido. E o que acontece praticamente aqui é como se fosse o impacto e a tempo. Não é? Então primeiro está tudo mais ou menos fluido, líquido aqui, e vai começando a haver a cristalização dos minerais que são mais pesados e que se afundam nesse magma e que são ricos normalmente em magnésio, ferro e titânio. E depois, assim que vai progredindo aqui a diferenciação, há também a cristalização de outros minerais mais leves, que são o plagioclase e menos densos. Então, flutuam à superfície e formam a crosta terrestre. Mas, ao mesmo tempo que estes eventos estão a acontecer, há a continuação do bombardeamento, porque havia muito material no início do Sistema Solar. E então a crosta vai começando a ter tais das crateras, e umas maiores, que depois são posteriormente preenchidas por basaltos. E essa é a parte escura que nós vemos na Terra, na Lua, na superfície da Lua. E esta tirinha aqui é importante, que é chamado CRIP, que é rica em potássio, terras raras, é o acrónimo em inglês, e fósforo. E é muito importante, por vezes, para a identificação do material lunar que se estuda. E também é importante porque, como tem muitos destes elementos incompatíveis, são os elementos que também são radioativos e que produzem o calor que mantém, de certa forma, a parte da Lua quente, parte do manto quente, e que permitiu também a erupções vulcânicas. Aqui, como já referi, há duas características principais da superfície lunar. É verdade, eu fiz estas traduções com o Google e não sei o que mais, porque não estou habituada a escrever em português, por isso é capaz de haver alguns erros gramaticais ou de ortografia, mas eu tento usar o não acordo ortográfico. Outra chega-zito. Aqui dois perfis. Esta é chama-se o lado próximo, penso eu, em português, que nós vemos sempre, e o lado longínquo, ou do outro lado, em que, como se pode ver, há diferenças da abundância dos vulcões. Porque o que se pensa na realidade é que a crosta deste lado é mais fina do que a crosta do outro lado, e por isso dificulta mais a saída das lavas.
Então, vou-me focar... a parte branca, como podem ver também aqui, tem bastante cheia de cicatrizes dessas crateras que foram continuamente atingindo não só a Terra, mas também a Lua, mas também a Terra. Nós é que já não temos essas evidências. Agora aqui as crateras e o fluxo de impacto é algo que tem vários tamanhos, desde coisas de micrómetros a vários quilómetros, como é aqui uma das chamadas bacias oriental. Mas também aqui é algo que é comum, não só na Lua, como na Terra, como na Marte, como Mercúrio, como num dos satélites, um dos planetas gigantes, e como aquele cometa que foi recentemente visitado pela Rosetta e pelo Philae. Agora, o constante bombardeamento da Lua faz com que a crosta se parta e forme fragmentos de vários tamanhos, entre vários metros, nanómetros. E praticamente a superfície da Lua, onde os astronautas andaram, era pó, poeira ou areia. E 85% do material que foi recolhido da superfície lunar, tanto pela Apollo e de certeza pelas missões Luna, é deste material regolito, que é fino e tem vários tamanhos. E como podem ver aqui, aqui não tenho uma escala, mas a escala se calhar... tem, isto são milímetros, estes quadrados, é milímetros, por isso estão a ver, a maior parte do material é assim pequenino. E aqui é praticamente, os astronautas só andaram aqui em cima deste regolito, e pode ser a parte fina bastante, cerca de 10 metros de profundidade, depois começa a haver uma mistura de material de ejectas. Ejecta é o material que é saído das crateras. E começa a haver menos efeito e a aumentar o tamanho do material que é partido pelos impactos. Pronto, aqui vou mostrar... Pronto, isto aqui é só para vocês dizer o tamanho mais ou menos do material que eu uso. É materiais de cerca de... os grãos que eu recebo são 4 milímetros de diâmetro com que se começa a trabalhar. E normalmente a tecnologia tem avançado tanto desde os anos 70, que o que está a acontecer no momento a NASA está a abrir certos pacotes que nunca tinham sido abertos, só 15% do material tem sido estudado, e são as rochas maiores. Eu estou a começar a abrir os pacotes de material mais fino, porque a tecnologia já avançou e não necessita de tanto material para se fazerem as análises. Então, eles estão a começar a dar mais do material fino, porque consegue-se ter bons dados com esse material pequeno. Sim, então, eu aqui vou mostrar rapidamente... Alguns de vós devem saber que há vários métodos de datação, muitas pessoas falam de datação de carbono, mas datação de carbono para já tem que ter vida, o que não acontece na Lua, por exemplo, e são coisas bastante recentes da antropologia. É bom para quando só se pensa em humanos, mas quando se pensa em termos do sistema solar tem que ser com métodos em que o decaimento é muito mais prolongado e permite datar rochas bastante mais velhas. Pronto, e aqui estou a mostrar os principais, que é o decaimento do urânio para chumbo, o rubidium para estrôncio, o samário para neodímio. Esses são os principais a ser usados. E depois aqui há o potássio argon, e depois há eu depois posso explicar no corredor qual é a diferença entre os dois, por causa da falta de tempo. Mas pronto, é o argon, que é o filhinho deste método. E o que acontece aqui, como eu mostro nesta seta, é que há uma resistência a eventos térmicos. E nós normalmente referimos eventos térmicos não só a parte vulcânica, mas também os impactos causam um aumento de temperatura, causam o derretimento, não, o derreter ou a fusão, sim, a fusão daquilo que é o objetivo. O que foi o alvo. Por isso, como estão, pronto, então eu uso este método que pode dar não só a idade de cristalização das rochas, mas também outros eventos posteriores, no caso que a amostra tenha sofrido, ou a rocha tenha sofrido. Mas se uma pessoa trabalhar em colaboração com outros laboratórios, pode também obter dados destes métodos mais robustos, e por isso ter uma história mais completa da amostra com a qual se trabalha.
Aqui eu mostro como é que isto é cerca de 3 milímetros de diâmetro aqui, e aqui são as amostrazinhas, aqui acho que era de um basalto lunar. E depois é aquecido com um laser infravermelho, mas nós, para a libertação do gás no interior da rocha, e principalmente para nós, depois, o que é importante é a medição do argon. Mas tem que ser devagarinho. Não se faz a rocha total para ter bons dados, tem que se ir aquecendo devagarinho, tipo começar aos 100 graus, depois vai-se aos 200, até se chegar aos 1700 para haver a fusão total da rocha. E vai-se medindo todos esses passos e, em princípio, se a rocha não teve um distúrbio térmico, todos os passos têm a mesma idade. E, muitas vezes o que acontece em termos naturais, biológicos, as coisas têm sempre distúrbios, não é? Alguma coisa acontece durante o processo biológico, o que nós chamamos de metamorfismo, por exemplo, não é? A mesma coisa. Então podemos ter várias partes da história do que é que aconteceu à rocha. Pronto, eu acho que estou um bocadinho a saltar, achava que estava mais organizado, mas pronto. Um dos grandes temas na ciência lunar, e por causa que nós podemos obter, é como é que foi o fluxo de impacto no início do sistema Terra-Lua. É um dos grandes temas. E há várias teorias que, claro, têm que ser sempre testadas. E uma das ideias, antes de haver mais missões, quer dizer, mais dados das missões Apollo, porque, como estão a ver, este dado aqui é de 1970, o ano em que eu nasci, pensava-se que, por observação astronómica, que o impacto foi muito violento no início, por isso isto é 4.500 milhões de anos, estamos a falar sempre. Iões aqui é 1.000 milhões, não é? Ou billions, como se diz em inglês. Pensa-se que houve assim, um decaimento rápido, progressivo, e depois houve uma continuação em que havia um sistema pontuado. De vez em quando havia um evento que acontecia. Mas depois, quando as amostras vieram, e este é o Granville Turner, que foi o meu professor, ele, depois de ter datado muitas amostras da Apollo, verificou que muitas das amostras mostravam que tinha havido um grande pico desse impacto há 3.900 milhões de anos. E isso ficou determinado como sendo o grande cataclismo. Eu penso que já devem ter, se há professores de ciências, devem ter possivelmente aprendido isso. O grande cataclismo, ou heavy late bombardment, o bombardeamento tardio, que eu tentei traduzir em português. Pronto, e isso tornou-se, desde os anos 70 até 2008, 2010, o grande paradigma e com que as pessoas todas funcionavam. E é mesmo depois influenciou o modo como se vê o desenvolvimento da vida na Terra. E dados obtidos por pronto, o Granville fez argon, e depois aqui o Terry Wasserberg fizeram com urânio chumbo, que é um sistema mais resistente, mas também que mostravam o mesmo 3.9. Pronto, 3.9, peço desculpa que eu já estou habituada a falar em billions, então é 3.900 milhões de anos. Então tinha havido realmente um grande processo de bombardeamento. Mas eles também obtiveram da idade mais velha da formação da crosta lunar há 4.400 milhões de anos. Então, a ideia deste grande evento, há 3.900 milhões de anos, era que muitas das bacias da superfície lunar, do lado visível, tinham sido todas formadas ao mesmo tempo. São coisas de 1.000 quilómetros de diâmetro. Por isso era uma coisa mesmo cataclísmica, que foi assim que se definiu, praticamente também porque a posição das Apollos eram muito próximas de várias dessas bacias. Vou mostrar aqui, este mapa aqui que é Pedro, da Werner. Este aqui praticamente mostra só as bacias, bacias são as crateras que são 300 km de diâmetro ou maiores. E como podem ver, aqui a amarelo estão as missões Apollo,
que são todas muito juntas destas grandes bacias, e depois as Luna, que estão aqui nesta zona. Também dentro de uma grande bacia e próximo de outra bacia. Ainda há aqui uma outra por baixo que nem está indicada. Depois as coisas todas ficam em cima umas das outras, encavalitadas. Aqui é mais... porque esta minha colaboradora dedica-se à contagem de crateras na superfície da Terra, que é um método de datação também, mas é uma datação um bocadinho mais indireta. Então ela aqui mostra um mapa de datação de crateras maiores do que 50 km na superfície da Lua, mas há muitas mais crateras menores do que 50 km por materiais. E pronto. E agora, aqui é só para mostrar que a grande discussão é se foi o decaimento é contínuo, assim como mostra aqui, e continua até onde estamos agora, ou foi um que mostra este cataclismo como está aqui. Então, isto é trabalho contínuo que se faz. E aqui é mais para mostrar que, pronto, podia ter mostrado um bocadinho mais cedo, que o método Argon-Argon, apesar de ser mais sensível a eventos térmicos, também pode ser bastante robusto, e aqui é uma comparação do Argon-Argon, está a preto, com os outros métodos. Por isso, o Argon-Argon, pronto, mesmo que seja muito sensível, é um método que é super versátil e pode mostrar muitas coisas, principalmente também que se for utilizado juntamente com outros métodos. E é daí que também outra parte das competências e o trabalho em equipa, uma pessoa também tem a possibilidade de usar outra, de colaborar e obter dados de equipamento que é super caro. Comprar, que eu nem mostrei há bocadinho, mas o espectrómetro de massa que eu mostrei ali custa cerca, não montado, 300 mil euros. Mas depois ainda se tem que estar a montar todo o equipamento. Por isso, há certos laboratórios que não podem comportar mais do que um daqueles equipamentos. Há outros que são 1 milhão de euros. Por isso, tem-se que saber colaborar e não é muito difícil fazer essas colaborações. Então, uma forma de tentar decidir se o impacto, como é que eu ia dizer, sim, os impactos no sistema Terra-Lua foi uma coisa, um declínio rápido inicialmente e depois algo constante, ou se houve realmente esse pico dos 3.900 milhões de anos. Eu fiz um trabalho com materiais, esqueci-me de pôr aqui, neste não tem número, que é Apolo 16. Que é ali numa zona da superfície, que é da crosta da Terra, e que foi escolhido como seria o local que tinha mais história acumulada da Lua, porque não tem os vulcões que são materiais mais tardios. Pronto. E aqui é uma mini craterazinha, que é a cratera de North Ray, ou do Raio do Norte, não sei como é que eu ia dizer em português, que a cratera de cerca de... Pronto, aqui este é um bocadinho mais, eu acho que aqui é melhor. Pronto, esta é a cratera. E aqui é sempre um bocado difícil de olhar para fotografias da Lua, porque nós não temos noção da perspectiva, porque não tem uma árvore, não tem uma casa, não tem um carro, não é? Então, esta cratera aqui tem 950 metros de diâmetro e 240 de profundidade. E com estes 200, quando sai o material de 240 metros, pode aceder a muitas das camadas estratigráficas da Lua, muito mais do que qualquer core que foi obtido pelas missões Apollo. O mais profundo foi 3 metros. Então, a ideia é, quando se estuda materiais dessas ejectas, que uma pessoa pode ter acesso a camadas mais profundas e, por isso, aprender mais sobre a geologia local. E, principalmente, ter uma ideia mais completa de todos os episódios de impacto, de grande impacto na superfície da Lua. E pronto, aqui mostro alguns dos materiais que eu estudei colhidos na estação. Bom, aqui eles estavam aqui à beirazita desta cratera, que é considerada pequena, e depois, um bocadinho mais abaixo, tiveram outra estação. Esta é a estação 11, que é onde esta fotografia foi tirada, e depois tiveram uma estação um bocadinho mais abaixo, na ejecta, que é a ejecta de maior profundidade.
que é 13. E é daí de onde vêm estes materiais de regolito. E estes são vidros. E os vidros são normalmente pensados que são devido a impacto, que foram formados. E há uma série de... Há uma combinação de métodos analíticos que se fazem para se poder primeiro visualizar a textura e composição química e isso tudo. E depois prepara-se um bocadinho para o argon-argon. Aqui. E quando eu datei este vidro de fusão, obtive uma idade, pronto, depois, mais tarde, se quiserem, eu posso explicar estes gráficos, mas isto é também para vos... A minha ideia também é para mostrar como é que nós trabalhamos, e esta proximidade tem que haver entre cientistas e os professores, que são tão importantes para a divulgação da ciência. E tem que haver este encontro de conversa, não é? Mas isto é o modo como nós lemos os dados, a pedra vai sendo aquecida, e aqui são os que são menos suscetíveis a aquecimento, então que preservam a idade mais antiga. E como podem ver, aqui é 4.300 milhões de anos, que é a idade desta pedrinha. Quer dizer que houve um impacto naquela idade, e que é um impacto anterior àquele grande pico de 3.900 milhões de anos. Por isso, exato. Por isso indica que houve impactos anteriores a isso, àquele grande evento. Isto aqui são detalhes, mas a ideia, porque o que acontece é que começou-se a ver que há vários desta idade de 4.200 milhões de anos, que algumas tinham sido ignoradas dos anos 70. Só que deve ter havido ali uma coisa qualquer nos anos 70, 80, que as pessoas de repente começaram a dizer aqueles dados são de má qualidade. Uma coisa muito pouco científica. Mas, por isso, temos que falar, outra coisa que temos que aprender é que os cientistas são primeiros humanos. E por isso vem primeiro o ego. E depois é que se faz ciência. Por isso há várias camadas a se descobrir, como em qualquer cultura, não é? E depois já chega-se, então já lá se chega lá ao sítio certo. Então houve ali uma certa... Não sei, eu juro que não, tenho andado a tentar perceber como é que houve ali, uns diziam, não, estes dados são maus. Eu, entretanto, já corrigi esses dados todos antigos, porque houve uma atualização do decaimento radioativo, houve uns valores, eu tive a corrigir muito desses dados antigos, porque não temos mais, outra vez, aquelas rochas, já foram destruídas, não é? E quando uma pessoa faz outra vez os gráficos, os gráficos são lindíssimos. São tão bons como aqueles que davam as idades de 3.900 milhões de anos, que foram aceitos, porque era o que era conveniente, não é? Então eu fui bastante inconveniente no sistema e pronto. Então fui mostrar que já havia dados dos anos 70 e o meu artigo trouxe bastante polémica à superfície, mas uma pessoa tem que lutar. Quando se é mulher, então, numa área científica, que é as ciências planetárias, em que 15% são mulheres, e eu, apesar da Zita, existe a Zita, mas a Zita veio depois de mim, eu fui a primeira, e portuguesa, não havia português nenhum. E digo, é sempre uma luta, uma pessoa tem que ser mazinha e maluca, mas consegue. Amor, é por isso que eu estou a dizer que o amor à camisola é muito, muito importante para essas coisas. Tudo o que eu quero mais ou menos dizer é que não só na Apolo 16 mostra isso, já tinha mostrado anteriormente, que tinha havido eventos grandes antes do 3.900 mil milhões, mas também na Apolo 17 houve o mesmo, e eu te produzo aqui que é para mostrar. A Apolo 16 é este que eu me esqueci de pôr o número, e a Apolo 17 é ali, que são a cerca de 1.000 e tal quilómetros de distância. E ambas mostram que houve um evento. Está bem. Então, eu não vou poder mostrar a minha segunda parte, mas pronto. Eu já sabia que ia ser assim. Então, aqui, é porque há muito para dizer, há tanto para dizer que... Aqui é só para mostrar que, pronto, tive mais ou menos o mesmo tipo de idade numa amostra da Apolo 17. E esta é uma clássica, porque já tinha sido datada por outro método, que dá a idade de formação de 4.430 milhões de anos, mas o argon foi recomeçado, não é? O sistema potássio-argon,
há 4.200 anos, querendo dizer um sistema de impacto. E aqui vou tentar, depois um outro dia eu falo sobre o vulcanismo na Lua, peço desculpa, não vou ter tempo para isto. Mas aqui foi a tal compilação que eu depois fiz, como estão a ver aqui, dos anos 70, vários dos anos 70. Estes artigos tinham todos sido ignorados. Uma atitude completamente anti-ciência, mas pró-ego. Ok? Então tinham ignorado tudo. É isso que tem chateado muita gente, principalmente os que fizeram tal coisa. E depois, então aqui, o que eu estou a comparar, para olhar primeiro, é a linha verde, que é praticamente esta compilação que eu falo aqui. Ainda faltam muitos, eu não tive tempo, não é? Mas era mais para mostrar a coisa, não é? Então, é o verde que vocês veem aqui, e aqui que está encarnado é a compilação dos dados que têm vindo a ser obtidos por meteoritos. E o que é que os meteoritos também contribuem para o nosso conhecimento deste sistema Lua-Terra, porque eles podem vir de qualquer parte da superfície lunar, então podem dizer muito mais da história. E aqui o azul, a linha azul é a combinação, para ver como é que as duas histórias se juntam. A ideia é que eventualmente será uma história mais completa. Juntar a Apolo com a Luna. Pronto, e aqui... Pedro, deixa-me acabar esta parte, está bem? Eu sei que vocês querem almoçar, mas é que é importante mostrar outra parte. Rápida. O Pedro disse que só tinha 10 minutos. Mas está bem, pode ser. Pronto, aqui é só para mostrar... Aqui é só para mostrar que outros dados, aqui são os dados do urânio chumbo, de apatites e zircões, que são os minerais que são usados, que preservam, que contêm mais o urânio, e por isso, como são tão velhos, dá para analisar. E também já estavam a mostrar que tinham sido reset, não é? Que o relógio tinha sido posto a zero, há 4.300 milhões, há 4.200 milhões. Não é? Mostram também, não é só o Argon que está a dizer isso, e outros também com outro sistema menos usado, que é o rhenium, osmium. E pronto, e há várias pessoas que estão cada vez a dizer mais, sim, houve mais outros eventos. Então, sim, eu já faço um sumário disso, porque este aqui também, usando novos meteoritos lunares encontrados, pronto, isto é o acrónimo para Northwest Africa, por isso qualquer coisa que venha do Saara, que aparece em Marrocos, que normalmente são capazes de vir da Mauritânia ou da Líbia, não sei o quê, mas chegam todos a Marrocos para os comerciantes, porque é mais fácil ir-se a Marrocos do que ir à Mauritânia ou à Líbia, não é? Então, digo, há coisas muito engraçadas, né, que se passam. Mas pronto. Depois criam-se consórcios, não é? Porque, como eu estava a dizer, cada pessoa tem depois o seu instrumento. E houve uma datação de 4.300 milhões de anos com o rubidium de estrôncio, só que esta rocha é muito especial, uma rocha que mostra que foi já transformada, é uma rocha metamórfica lunar. Então, a ideia é que esse metamorfismo ocorreu há 4.300 milhões de anos. Por isso, outra evidência de que houve grandes eventos anteriores a 3.900 milhões de anos. E depois, eu com o meu coitadinho relógio do Argon, que é muito sensível, já não mostra este, mostra um outro posterior e outro um bocadinho menor. Pronto, eu esqueci-me de corrigir, este é 2.000 milhões de anos. Pronto. E aqui é outro, agora mostro que é o interesse de se estudar outros tipos de meteoritos para se ter uma história mais completa do sistema lunar. E este aqui é um dos novos meteoritos também encontrados no Saara, que não faz parte de nenhum dos grupos de meteoritos conhecidos, por isso chama-se um meteorito não agrupado, e eu normalmente gosto de trabalhar nesses, porque tem-se mesmo menos artigos para se ler. Então, é principalmente essa. E é muito engraçado fazer-se parte de um consórcio que está tudo a lançar as ideias iniciais principais. E cada um está ali
a viver um dos outros, que é aquela ideia deste, e depois dá para discutir, é mais engraçado. Então este aqui foi usado, são pessoas, eu estou neste artigo, e são pessoas que estão, ele está o Yuri Amelin, que está em Canberra, na Austrália, depois há umas pessoas também no Japão, há umas pessoas na Califórnia, há eu, sim. Pronto, estamos todos assim dispersados, não é? Dispersos. Mas dá pela internet, não é? Uma pessoa dá para colaborar e depois vai-se a conferências e um tem os dados deste e que ele vai a correr, também quer colaborar contigo e não sei o que mais, pronto, e uma pessoa consegue unir-se e fazer. E aqui a mostrar, usando vários métodos, os utópicos, todos obtiveram a mesma idade de formação, de 4.570 milhões de anos. Isto é quase próximo do início do sistema solar. E é muito curioso porque é um corpo já modificado, mas foi formado inicialmente tão recente em relação à formação do sistema solar. Por isso também são coisas que nós aprendemos, estamos sempre a aprender, não é? Por isso é que haver teorias fixas, isso não existe. Não é? Essa é uma continuidade, que os egos às vezes não deixam ver, não é? E pronto, coitadinho do meu Argon, também foi reiniciado, não é? Mas ao tal 4.200 milhões de anos. Por isso, outro corpo do sistema solar a dizer que houve eventos há 4.200 milhões de anos. O que eu quero dizer no fim, e aqui estou a mostrar o gráfico que eu mostrei anteriormente, e agora estou só a tirar este bocadinho, que é para poder mostrar mais facilmente o início do sistema solar. E aqui é uma compilação de dados Argon, de vários meteoritos de vários tipos. Houve atividades anteriores aos 3.900 milhões de anos antes. Por isso, o que é que estes 3.900 milhões de anos representam? O que se está a acreditar é que bom, primeiro de tudo, os astronautas fizeram um trabalho incrível. É capaz de não ter havido maior loucura, não é? Do que ir à Lua e colher lá amostras que são preciosas. Mas a seguir a isso, nos anos 90, veio-se a perceber que aquela parte da Lua onde eles aterraram é super especial. E que, possivelmente, muitas das amostras que eles obtiveram só na superfície era apenas a camada de um dos grandes eventos, que é o chamado a cratera Imbrium, que eu depois esqueci-me há bocado de mostrar, é uma que tinha o I, que usando o princípio de superposição geológica, que eu acho que às vezes se esquecem, não é? Os astronautas, a camada que está ao de cima é a mais nova. Então, foi onde eles andaram. A maior parte dos materiais são desse evento. É por isso que há este pico, mas este pico não é demonstrativo que tenha havido mais eventos, é que há mais amostras desse evento. Então, quanto mais amostras pequeninas nós formos analisando que vêm dessas ejectas de grandes profundidades, nós vamos conseguir ver melhor a estratigrafia, a não ser que voltemos lá para efeitos científicos e se consiga fazer um estudo estratigráfico completo. Só que 3 dias ou qualquer coisa não dá para andar ali a correr de um lado para o outro, não é? Até é difícil correr. Por isso, a ideia é que o bombardeamento e ter momentos em que houve uma intensidade de impactos aconteceu desde 4.550 milhões de anos. Há uma continuidade. Aqui na Lua vamos começando a ver um pico, mas quando nós analisarmos mais amostras, este pico vai ficar melhor definido, e se calhar outros hão de vir, porque aqui é uma combinação de picos a 4.200 milhões e 4.300 milhões, só que não há ainda as estatísticas suficientes, o número de amostras suficientes. Por isso, há muito ainda para ver ao de cima. E pronto, são mais 2 slides, acho eu. Agora, só para uma perspectiva terrestre, porque na Terra não temos tantas crateras como tem na Lua, por causa das placas tectónicas. E aqui há uma que é a Chesapeake, que é no lado leste dos Estados Unidos, na zona de Virgínia, em que tinha sido só datada com material distal, que são as tectites,
que é os vidros que se formam e são ejetados longe. E tinham sido alguns encontrados no Texas, em Georgia, mas nunca se tinha certeza se aquilo era realmente dali. E a idade que se obteve indiretamente para esta crosta, quer dizer, também houve outros dados de estratigrafia feitos, só que como eu faço datação chamada precisa, não é, com números e não de relação umas coisas com as outras, é assim mesmo números, eu acho que esta é melhor, esta datação. Pronto, nunca se tinha encontrado realmente material in situ. Até a última expedição do ICDP e da USGS, em que obtiveram um coro aqui mesmo no meio da tal cratera, que a maior parte da cratera está submersa. E mesmo quando foi formada também era dentro da água, porque a água na realidade vinha até aqui dentro, o mar, por isso já esteve inundado, não é? Por isso falar mudanças climáticas, inundações, faz parte da vida. Pronto. E aqui foram encontradas 2 partes no coro que tinham vidro de impacto. Eu tive com um colega, ele fez a descrição desses 2 vidros e deu-me um bocadinhos, e juntamente com algumas dessas tectites, não sei se vocês conseguem ver bem este encarnado aqui, mas se compararem esta idade, 35 milhões de anos, e esta é mais ou menos 34,5 milhões de anos, há uma diferença. Não é? Mas, por um lado, confirma que sim, que aqueles tectites são realmente daquela cratera, mas, por outro lado, é possivelmente mais nova do que se tinha pensado. Isto causa também, eu tenho tido um azar, que todas as amostras que eu tenho causam-me sempre problemas. Não sei, pronto. Então, esta aqui também, outra vez, e fiz em 2 laboratórios diferentes, tive inicialmente as amostras em Berkeley, e depois foi com esses dados preliminares que eu concorri à Bolsa na Alemanha e me podia mostrar. Estão a ver aqui, mas é muito interessante, que parece que é mais nova do que se pensa. E pronto, os meus colegas de Heidelberg é que ficaram um bocadinho, posso usar um termo feio, arrasca, e não gostaram muito porque é assim, está mesmo numa zona que é a mudança do Oligoceno, do Eoceno para o Oligoceno. Tipo como Chicxulub, aquela do desaparecimento dos dinossauros. Não é? Agora, esta aqui também é ali mesmo em cima daquela mudança, então fica logo tudo nervoso e pronto, não sei. Mas pronto, eu tenho tido um azar, digo, juro. E pronto, aqui é uma compilação, só para comparação, eu acho que é sempre bom uma pessoa não ficar só focado num planeta, não é? Porque é tudo do sistema solar. Então, aqui tenho aquela linha encarnada que eu tinha mostrado há bocadinho, que seria a visão completa da Lua, e mostrar os picos que se vai vendo com esses meteoritos. Depois, a azul são algumas das crateras na Terra, e como estão a ver, a Terra não mostra muito anterior a isso. Temos aqui também aqueles outros dados dos meteoritos, por isso na Terra falta material. Agora, só para comparação, aqui primeiro temos as rochas mais velhas que existem na Terra, por isso é muito pouco material, só há os gneiss do Acasta, e depois também tem uns zircões, mas são de detrito, que indicam que já tinha havido crosta anterior. Mas na realidade não há muito material, não é? Por isso é que é bom estudar a Lua e ver mais material. Mas depois aqui tem uma comparação com o desenvolvimento da vida na Terra. Como podem ver, a vida ia acontecendo e eventos também iam acontecendo. E uma das minhas ideias, sim, pode ser que algumas das vidas que se formaram inicialmente se foram exterminando, mas houve também o aparecimento de outras, porque se os dinossauros não tivessem morrido, nós não estaríamos aqui. Por isso há coisas das extinções que é uma coisa boa, não é? Depende da perspectiva, não é? Se os humanos são bons para a Terra ou não, mas pronto. É sempre essa coisa. Mas também, ao mesmo tempo que havia a formação da vida, havia o contínuo bombardeamento e, como se sabe, pensa-se que muita da matéria orgânica vem do espaço. Não é? Então havia continuação de fornecimento desse material que se calhar causava mutações e coisas esquisitas e fomos assim desenvolvendo até chegarmos ao planeta que conhecemos agora. Não é? E pronto, agora
acabou, podem ler. Eu posso, se quiserem, eu posso mandar o PDF deste bocado. Eu tinha outra coisa sobre vulcanismo, mas depois posso ficar para o ano. Eu gostaria imenso de, só mais uma coisa, agradecer ao Pedro Coimbra. Ele foi meu aluno assim à distância. Era o teu último trabalho, não era? Sim, da licenciatura. Então eu mandei-lhe os ureilitos, que são uns desses meteoritos. São muito bonitos, quer dizer, mas são todos muito iguais. Então uma pessoa farta-se daquilo, mas são muito bonitos, não é? Pronto, e foi assim que eu conheci o Pedro e agradeço imenso ele se ter lembrado de mim. É.